Estamos chegando, começando mais um momento para falarmos, né, de espiritualidade, boas energias, magia, com muita alegria, né, aqui com você, porque nós vamos continuar um tema que eu iniciei, né, em um dos últimos programas nossos. Eu falei para vocês que a gente está se aproximando do ano novo pelo horóscopo chinês. E é isso mesmo, mais uma mudança aí de regência, né? E como consequência de energias, né? Que estarão em vigência, nos influenciando. Você sabe que lá na região da Liberdade, né, aqui em São Paulo, eles já começaram as comemorações no último final de semana. É absolutamente comum que comecem antes, né? Às vezes até 15 dias antes da data. E é uma ocasião muito sagrada, né? Para os povos aí chineses, descendentes e o pessoal também de espiritualidade que gosta de Feng Shui, que gosta dessa astrologia, né, que é a astrologia chinesa, acaba também entrando nesse processo de celebração. Eu mencionei em um dos últimos programas que o ano vai ser regido pelo cavalo. E você sabe que, além do signo, ele sempre vem acompanhado de um elemento que estará influenciando naquele ano e de uma qualidade. Então, nesse ano, nós teremos aí o cavalo de fogo Yang. Então, uma energia bem dinâmica, né, ligada ao elemento fogo, que deixa a gente mais impulsivo, com mais pique, gás também para fazer as coisas acontecerem com mais atitude, ainda mais porque o fogo é um elemento de atitude, né? Quando ele vem combinado com a característica yang, uma característica masculina, de ação, é, aí a gente tem mais ainda essa pegada de fazer acontecer. E o cavalo, ele também não é de ficar parado pensando, não. É um signo de mudanças. Então, nós podemos esperar que o ano novo, pelo horóscopo chinês, vai dar uma chacoalhada aí nas coisas que nós estamos vivendo e que certamente vai ser um ano de mudança. Eu até fiz uma brincadeira que de tédio ninguém morre nesse ano, porque não mesmo, gente. Você pode esperar, mesmo que o seu trabalho seja um local de repente, muito assim conservador, né, tudo do mesmo jeitinho, tende a ter mudanças, tá? A mesma coisa, às vezes num grupo que você frequenta, né? Ah, eu frequento um centro espírita, um centro de umbanda, tá? Vai ter mudança também, né? Às vezes são mudanças de pessoas que estão ali à frente, às vezes são mudanças na dinâmica do local, mas não tem como deixar de acontecer isso, como escapar dessas mudanças, tá? Aí eu mencionei, gente, que até no amor, né? O cavalo de fogo ele traz assim movimento. Então, para quem está muito tempo sozinho, parado, tende a conseguir mudar isso, a ter aquelas trocas de olhares, paquerinhas, um convite para sair, para fazer alguma coisa, ou seja, alguém chegando aí na área, né? Ou até mais de uma pessoa demonstrando interesse. Agora, não adianta as energias estarem a favor, à nossa disposição, e a gente também não abrir espaço para isso na nossa vida, tá? Aí acaba ficando tudo igual, tudo a mesma coisa. E no amor, até para pessoas que estão muito tempo numa relação e de repente estão infelizes, vão ter a possibilidade de mudar isso, de recomeçar, né? Ou então de renovar o relacionamento, porque o cavalo não deixa nada parado. Falando de perspectivas profissionais, a mesma coisa, gente. Movimento. Mesmo para você que trabalha numa empresa ou para você que é empreendedor, o cavalo, ele traz mudanças que às vezes estão ali no trabalho e que acabam impactando em você, mas te dando uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente ou de um modo diferente, de conseguir uma melhoria, tá? Então, tanto quem trabalha numa empresa quanto quem é empreendedor. No caso do empreendedor, ele vai poder alcançar aí alguma expansão, algum crescimento, tá? Então, é válido a gente entender que, às vezes, alguma coisa que está acontecendo que nos tira da zona de conforto pode ser uma possibilidade aí grande de mudança. E o cavalo tira mesmo da zona de conforto. Ninguém consegue ficar parado, estável, do jeito que estava, às vezes, há anos, quando chega num ano que é regido por ele, tá? E aí quem gosta, né, de rotina,
de estabilidade, de segurança, acaba ficando incomodado de fato, né, com esse ano que traz mudanças, mas é a gente ressignificar a forma de enxergar e buscar entender que as mudanças podem ser positivas para o nosso bem, tá? E na saúde também é um ano assim de muita vitalidade, muita disposição, mas ele pede que a gente faça os nossos check-ups, se cuide mais. Você sabe por quê? Porque no ano do cavalo a gente faz muita coisa, o ano passa muito rápido, são muitas as tarefas, muitas as responsabilidades, a gente adota uma postura mais proativa de encarar as coisas de frente, aí a gente quer sair resolvendo tudo e nisso a gente perde energia, a gente se desgasta, consome a nossa vitalidade, a gente não tem tanto tempo de se cuidar, então é um ano que traz um pouco mais de necessidade de cuidados, de alertas em relação a isso. Bom, o ano começa oficialmente aí em torno do dia 17 de fevereiro, tá? Então tá chegando e você pode fazer um ritual para você saudar a estas energias e já ir entrando em sintonia. Você pode até adquirir um pingentinho do cavalo, ó. Eu tô com um aqui bem legal, né? Para quem tá vendo aí pelo YouTube, douradinho do cavalo, né? Penduradinho aqui, né, num barbante vermelho. O vermelho é muito importante para os chineses, é muito usado nos rituais deles, inclusive de Ano Novo, porque tem referência aí, tem simbolismo de prosperidade, de riqueza, sucesso, tá? Então, como que você pode fazer aí, né, um ritual simples e que vai dar um resultado bacana? Bom, basicamente, você vai pegar uma vela vermelha e você vai acendê-la dedicando a essa egrégora, a essa energia do horóscopo chinês, em especial ao cavalo de fogo Yang, tá? A vela, ela já é um elemento fogo por si só, né? Um utensílio ligado ao fogo, tá? E o vermelho também, né, tem a ver com esse elemento, tem a ver com essa qualidade Yang. Então, por isso que usaremos uma vela vermelha. Acenda ela, dedicando ao cavalo de fogo Yang, tá? E aí você vai pedir para que ele esteja com você, a energia dele, nesse ritual, e acima de tudo, que você esteja conectado com esse signo, para que você seja o agente de mudança na sua vida e consiga efetuar mudanças positivas com consciência. Porque uma coisa é a gente à frente das mudanças, outra coisa é a gente refém delas, sendo levado, né, por toda a bagunça ali, sendo obrigado a se ajustar. Então, já que de todo jeito vai acontecer mudanças, que você esteja consciente no processo e à frente delas. Então, acenda essa vela, dedicando a ele, e um incenso, tá? O incenso pode ser também com essa energia mais fogo, de repente cravo e canela ou cravo, é uma boa pedida. Aí você vai começar a escrever ali num papel quais são os seus propósitos das mudanças que você deseja efetuar na sua vida nesse ano, tá? E que você gostaria dessa movimentação do cavalo para poder efetuar essas mudanças. Ah, é mudança de emprego? É mudança, de repente, de carreira profissional, fazer uma transição? É mudança de casa? É mudança de imóvel onde está localizado o seu trabalho, o seu empreendimento, a sua empresa? Ou é uma mudança de cunho familiar que, de repente, você deseja, sei lá, casar, ter filhos, tá? Então, você pode até colocar mais de um desejo, mais de uma mudança. Só que é importante dizer que tem que ser coisas que já estejam no radar, que você tenha condições de viabilizar. Você não vai me pedir uma coisa que seja muito oposta, né, do que você vive hoje. Ah, eu quero ficar milionário, sendo que hoje eu estou no vermelho. Não, não é isso, tá? Não que não possa acontecer, mas nós vamos trabalhar com questões que de repente elas já estejam no caminho, encaminhadas, e o cavalo vai vir com tudo para determinar que de fato aquela mudança aconteça, assim, para assinar embaixo, para dar aquele empurrão, né, e a coisa acontecer. Então, situações que você queira, que você saiba que tem como viabilizar, que muitas dependem de você e que você já esteja se esforçando. E pode ser mais de um propósito. Aí você vai colocar tudo isso nessa carta, tá? Você vai colocar ela debaixo do pratinho, que tem a vela vermelha acesa.
vai fechar seus olhos e vai visualizar estas coisas todas acontecendo. A visualização é uma ferramenta de magia muito importante, porque o nosso cérebro ele não entende o que é irreal do que é real, né? Então, quando você visualiza e você emite emoções e sentimentos positivos em relação ao que você está visualizando, muitas vezes o nosso cérebro entende que aquela é a nossa realidade. E aquilo vai para o nosso subconsciente. E no subconsciente é onde está o poder. E aí a coisa começa a ser criada, tá? Para depois se manifestar aqui no físico. Então faça a sua visualização com muita entrega, muita emoção, até você sentir a coisa acontecendo na sua vida, como se estivesse acontecendo, como se fosse algo real, tá? Terminou a visualização, você vai pedir então para que o cavalo de fogo, Yang, te dê habilidade para você efetuar essas mudanças, que você tenha sabedoria e que você esteja bem relacionado com ele ao longo do ano, de modo que você esteja muito bem obrigado no decorrer do ano, muito à vontade. E deixa a vela terminando de queimar. Quando chegar no final, você pode pegar o papel, tá? E aí ou você queima na chama da vela, e aí você lança cinzas pela janela e deixa as coisas acontecerem, ou você agradece a ele, guarda essa cartinha até o ano que vem, quando vai acontecer a mudança de novo em fevereiro de signo no horóscopo chinês, e aí nessa ocasião você agradece a ele por todo o ano, se despede dele, queima a carta e depois em seguida faz o seu ritual para saudar o novo signo, tá bom? Então, você pode dar qualquer um desses dois desfechos para esse ritual, para o final dele. É importante que quando você estiver fazendo no altar, próxima à vela também, você tenha uma representação de cavalo, uma imagem, tá? E se você tem um quadro, pode colocar. Ou pode imprimir, né, uma imagem de cavalo, põe no porta-retrato. Ou se tem um bebelô, né, de cavalo, um cavalo de resina, de madeira, um cavalo xamânico, como se fosse um animal de poder, não tem problema, tá? Coloque ali no altar e você pode deixar até ao longo do ano esse cavalo bem visível, próximo ao seu local de trabalho ou no seu altar, para que ele te lembre sempre que é um ano de mudanças, né? E nisso a gente vai vendo como todos os estudos, os métodos divinatórios, métodos de previsão, eles se conversam, porque ano do cavalo, ano de mudança. Na numerologia, ano 1, ano de mudança também. Cavalo de fogo Yang tem muita energia, né? Então vai deixar a gente mais impulsivo e vai fazer com que tenhamos mais iniciativa. Pela astrologia, será um ano de Marte. Marte é o planeta guerreiro que nos empurra para a guerra, para a ação. Então, a gente vai vendo, né, como tudo conversa, né? Apenas são linguagens diferentes que são adotadas, mas tudo conversa e tudo nos mostra que este pode ser um ano de muito movimento na nossa vida, de muito impacto, né, muita mudança, e que tudo isso pode trazer um resultado positivo, ou se não, pode ser um ano extremamente desconfortável, onde eu vou viver conflitos pessoais, conflitos com pessoas, se eu adotar resistência em relação às mudanças, eu vou ser deixado para trás, né? Então, é complicado, né? Assim, na verdade não é complicado, é que as pessoas complicam, né? Porque se elas buscam entender qual é a energia do ano e se sintonizar, estar alinhada, né, com essa energia, se estivermos alinhados, aí a gente não passa perrengue e as coisas dão certo, né? Um ano rápido, dinâmico, ó, janeiro já foi, estamos em fevereiro, tá? E aí depois do carnaval, né, o ano de fato começa, né, para muitos que consideram que é só após o carnaval, porque eu vou dizer que eu tenho visto aí, né, o mês de janeiro foi bem produtivo para muita gente conseguiu fazer bastante coisa
num mês que era tido como, né, mais lento, que as coisas não funcionavam, né? Muitos enxergam janeiro desse modo e consideram que é só após o carnaval, mas não. Eu vi muita gente fazer muita coisa no mês de janeiro. Então, novamente, cai naquilo. Depende da concepção que eu tenho e do que eu acredito em relação a determinado assunto, né? As minhas crenças, elas também são importantes. E se eu consigo desenvolver crenças alinhadas a uma energia que está atuando, melhor ainda, porque essa energia ela vai atuar independente da minha crença, tá? Mas se eu estou ali crendo, acreditando, eu vou me entrelaçando com aquela energia. E aí eu consigo potencializar os atributos dela na minha vida. E do cavalo tem muita coisa legal, viu, gente? Não só, né, as mudanças, mas o movimento também. Então, áreas da sua vida que de repente estiveram paradas por muitos anos, encontram-se paradas também, você pode evocar a energia do cavalo para que essas áreas se movimentem, tá? Então, isso é muito legal, né? Salvo, né, pessoas que gostam de ficar ali numa zona de conforto, num comodismo, tá? As outras, né, vão gostar dessa energia, mas mesmo as que gostam de ficar na zona de conforto, eu recomendaria rever, porque num ano como esse que a gente tá, as coisas vão se movimentar, quer você goste disso ou não goste, tá? E também não vamos ter muito tempo para a gente ficar parado pensando, faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo. Eis que vem alguém e faz a escolha por você, define por você. O que é muito complicado também, né? Porque quando alguém define por nós, né, as coisas, a pessoa está vendo o que ela acha melhor para aquele cenário, tá? E isso não significa que seja o melhor para você. Então, é preciso que tomemos cuidado esse ano, principalmente pessoas que são muito perfeccionistas, que demoram muito para definir as coisas, que ficam muito em cima do muro, porque senão o ano não vai ser legal para elas, tá? Aí eu coloco até as pessoas que no mapa astral tem muitos astros, muitos planetas no signo de Virgem não, desculpa, no signo de Libra, tá? Porque Libra é um signo que ele fica um pouco mais em cima do muro, porque ele tem uma natureza diplomática, tá? Mas isso não significa que todo libriano é em cima do muro. É importante a gente dizer que não são todas as características do seu signo que se aplicam a você, porque tudo depende do seu mapa astral. Mas assim, o signo de Libra, ele é um signo mais cordial, diplomático, educado, né? E que faz pontes entre os lados, entre as pessoas e, portanto, ele também é considerado mais aquele que fica em cima do muro, tá? Mas o que vai determinar essa característica são pessoas cujo mapa astral, né, natal, às vezes tem Libra de um modo potencializado, com muitos astros fazendo campanha ali naquele signo, residindo ali, ou às vezes a pessoa tem uma lua em Libra, né? Um ascendente também em Libra, um signo solar e o ascendente. Então, tudo isso vai potencializar as informações deste signo nessa pessoa e pode culminar em ela ser alguém mais indeciso, tá? Mas independente do signo, se você se julga como alguém que fica parado pensando por muito tempo antes de fazer as coisas, demora bastante para tomar as decisões, saiba que este ano ele é totalmente avesso a este tipo de comportamento. E se você se mantiver dessa forma, você vai perder tempo, as pessoas vão definir as coisas para você e você vai sentir que você está tendo apenas que apagar incêndio e que se adaptar ao outro, tá? E ao contrário da gente ficar se adaptando às mudanças, né, que são determinadas nos locais que a gente passa, se a gente escolhe, é tão mais gostoso, né? Porque a gente se sente alinhado a tudo que está acontecendo e você não precisa fazer um grande esforço, né? Como no caso de adaptação, tá? Então, seja rápido, seja esperto. Aí é onde entra também a astrologia, tarô, os oráculos podem ajudar você que tem mais dificuldade de fazer escolhas para você conseguir tomar decisões mais rápido e com mais consciência. O tarô mesmo, se a gente inverte as sílabas que formam a palavra tarô, a gente chega no termo rota, que é o que o tarô nos dá. Ele mostra as rotas, ajuda a gente, como Waze, a recalcular a rota.
né? Porque às vezes você está indo por um caminho, mas acontece uma série de percalços e você precisa rever se você continua por aquele caminho ou se você vai por uma outra via. É onde uma boa leitura com um tarólogo da sua confiança pode te ajudar e muito, tá? Então, indecisos, não há muito espaço para indecisão este ano, tá? Eu vou até deixar o meu WhatsApp também, né, onde a minha equipe passa todas as informações, para quem estiver precisando de uma leitura de tarô, né, se em algum momento durante o ano você se vê desse jeito, o que eu faço? Continuo no meu trabalho, mudo de trabalho, busco uma nova alternativa, foco nesse relacionamento, saio desse relacionamento porque não tem futuro, o tarô ele pode te ajudar, tá? O WhatsApp para você pegar as informações sobre atendimentos é esse aqui, código 11 número 973745755. Vou repetir, 11 973745755, tá? Também vou lembrar você de me seguir lá no Instagram, se não estiver seguindo ainda, pelo @EduScarfon. Lembrando que Scarfon é com S mudo, N de navio no final. E se você quiser rever esse ritual que eu ensinei aqui hoje, para a gente se conectar com a energia do signo que vai reger o ano pelo horóscopo chinês, Cavalo de Fogo Yang, você pode ir lá no meu YouTube, porque esse vídeo estará disponível por lá, tá? Então busque Edu Scarfon Oficial, aproveite e inscreva-se no canal, tá? Para você ficar sabendo, ativa o sininho, sempre que tiver vídeo novo, você vai ser informado, tá? E eu vou dizer que ainda tem 2 trocas de ano, né? Além dessa do horóscopo chinês, mas para a gente que gosta, né, de espiritualidade, está sempre estudando, eu vou falar, por exemplo, ó, em março a gente tem o ano novo pela nossa astrologia tradicional. E aí, de fato, vai começar o ano de Marte, porque até agora a gente falou muito sobre isso para vocês irem entendendo, né? De repente se sintonizando, mas o ano de Marte ainda não começou. Pela astrologia, nós ainda estamos no ano de Júpiter, porque o ano novo astrológico ele só tem início quando de fato o Sol ingressa no primeiro signo do zodíaco, que é o signo de Áries, tá? Por hora, o Sol está em Aquário, ainda vai ter a passagem dele pelo signo de Peixes, aí só depois, quando ele ingressar lá em Áries, que começa o novo ano astrológico. E para quem é adepto da Wicca, da bruxaria, o ano novo começa, né, quando começa uma nova roda do ano. A roda do ano, ela é composta por 8 sabás que bruxos celebram ao longo do ano. E o primeiro sabá, que é aquele que dá start numa roda do ano na bruxaria, se chama Soen ou Samhain. E ele acontece em torno de 30 de abril, 1º de maio, que é quando começa uma nova roda do ano na bruxaria. A roda do ano na Wicca, ela se norteia pelas estações do ano, pelos ciclos de colheita, plantio, né? Representando morte, renascimento do Deus Sol, tá? Então também é um calendário muito interessante. E aí cada um desses novos inícios de ano, né? Esses eventos que marcam quando começa um ciclo e termina o outro, é muito legal porque são datas de poder também, né? Celebradas por muitos. Então a gente pode entrar nesse movimento coletivo que é o mesmo quando acontece aí, né, o fim do ano, o ano novo civil também começa, né? Sempre finalzinho de dezembro, início de janeiro. As pessoas não param para pular 7 ondinhas, para fazerem seus rituais, suas simpatias, seus pedidos de novo ano. Então, é um movimento coletivo que acontece. A mesma coisa, o ano novo no horóscopo chinês é um movimento coletivo. O ano novo na astrologia tradicional também é um movimento coletivo. O ano novo na bruxaria também o é. Então, são ocasiões de poder para pensarmos nos nossos propósitos, para agradecermos também pelas nossas conquistas, ok? Espero que você tenha gostado desse bate-papo, né? Hoje foi a segunda parte. Se quiser rever o primeiro vídeo, eu falei como vai ser o ano do Cavalo de Fogo Yang para todos os signos, absolutamente todos, do horóscopo chinês. Então, você que é do signo de cachorro, você que é do signo de tigre, de dragão, de serpente, tá tudo lá no meu canal no YouTube, que é o Edu Scarfon Oficial.
Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa Bênçãos Brilhantes. Até lá.